estratégia da família, e nós temos 29 plantonistas prestando serviços no hospital, que são plantonistas que vêm, dão plantão e vão embora, né? Isso tudo aqui tem uma explicação, porque a forma de contratação é por credenciamento, sendo credenciamento as empresas que procurarem, uma vez cumprindo os requisitos, elas passam a prestar serviços. Então, tem muito médico sobrando agora, o que é uma realidade recente, né, no último ano para cá. Então, a gente tem muita mão de obra, não tanto qualificada, mas a gente tem bastante médico agora prestando serviço no hospital. Então, dá um total de 250 profissionais ao todo, incluindo médicos, equipes, né, da assistência e administrativo. A nossa população por PSF, ela já está acima, né, a gente já vem conversando isso há algum tempo. O Guarani está com 2.705 habitantes para aquela unidade, mas a gente já está trabalhando no modo com aquele médico EAP, né, que é a carga horária reduzida para atender Guarani e atender o Pensamento, Canjarana, a Vila Rural, nem a comunidade dos adventistas. Então, a gente já tem um médico que está atendendo essa comunidade, para que o médico do Guarani possa se dedicar mais tempo lá para a comunidade, né? E as outras unidades já estão acima do limite por lei estabelecido, que hoje a lei fala em 2.500, né, Mônica? 2.500. Isso. Então, na verdade, esse reflexo aqui traz um problema seríssimo, que é a sobrecarga no hospital, né? Então, para 13 mil habitantes, nós deveríamos ter aí 6 unidades de postos de saúde, de estratégia da família. Mas a gente já andou com esse processo, vocês já autorizaram, né, em conselho, para que a gente ampliasse a cobertura da saúde da família. Essas aqui são as ações do CAPES. Quero ressaltar aqui que nós estamos fazendo mais grupos de terapia ocupacional, né? Das poucas cidades aqui da região, nós somos assim, bem favorecidos com essa especialidade, com esse profissional. Nós temos 3 profissionais atuando na cidade, então a gente consegue atender o CAPES, atender o Centro do Autismo e fazer terapias em grupo, tá? Elas vão na comunidade do Guarani, vão na comunidade do Pensamento. Nós temos o grupo de canto, né, que é feito uma parceria com o pessoal da cultura, tá? Lá no Guarani, nós começamos um trabalho com as mulheres, exclusivo com as mulheres, lá no, né? Começou bem devagarzinho, agora está tomando forma, as mulheres estão fazendo adesão a esse projeto, tá? E dentro do setor do CAPES, nós fazemos reuniões de equipe, porque para, né, alinhamento de equipe, discussão de casos. O médico, que é o Dr. Glauco, ele tem participado assim, de forma ativa, né, ajudando a atenção básica no matriciamento de pacientes mais complexos. Tá? Nós fazemos a reunião intersetorial também, junto com a rede, que participa o Conselho Tutelar, o CRAS, o CREAS. Conforme a demanda, a gente reúne toda essa galera para ver as condutas, a tomada de ação. Tá? Então, nós fizemos as atividades desenvolvidas nesse período, foram num total de 2.438. Tá? Atendimentos realizados ao paciente entre maio e agosto foram 163, e esses 163 pacientes, mais os que já estão em atendimento, geraram aí todas essas atividades. Bom, Siscomcan. Siscomcan é o serviço que nós temos para encaminhamento dos pacientes para a especialidade, né? Então, a gente usa muito o Siscomcan, é a forma mais legal que a gente tem de contratação das especialidades. Nesse quadrimestre agora foram 6.934 encaminhamentos, consultas agendadas, exames realizados pelo Siscomcan, 6.697 exames, tá? Dando um total, então, de 3.831 atendimentos realizados entre consulta e exames. O que nós desembolsamos em valores para o Siscomcan
com relação à cobertura hospitalar, que é de média e alta complexidade, que a gente não atende aqui em Mamborê. Então, nós mandamos um recurso para o Hospital Santa Casa, nesses 4 meses, dando um total de 72 mil. Não, para o Ubiratã, 72 mil, a Santa Casa de Campo Mourão, 46 mil, e o Cisnor, 21.400. O que é essa cobertura? É a cobertura do serviço de urgência e emergência. Para toda vez que eu preciso mandar um paciente, eles recebem esse paciente via central de leitos ou via SAMU. Tá? O Sisconcan, nós fizemos um repasse, que é o faturamento do SUS. Um exemplo, uma consulta que a gente paga R$ 57,00. O SUS paga R$ 10,00 dessa consulta. Então, a gente paga um complemento para o médico poder atender, certo? Então, eles faturam esses R$ 10,00 e nós fazemos o complemento. Deu um total de 37 mil de recursos faturados para o SUS, encaminhado para o Sisconcan. E o município de Mamborê, então, fez um investimento, né, tirou da sua fonte própria, da arrecadação, 974 mil, quase R$ 1 milhão nesses 4 meses, para que a gente pudesse atender os nossos pacientes com as especialidades. Tá? Ainda aqui com o agendamento, né, nós fizemos, então, raio-x, 1.666 raio-x, foram agendados e realizados 1.553. Certo, Ariana? Também. Nós encaminhamos os pacientes para tratamento fora do domicílio. 98 pacientes, isso inclui pacientes oncologia, bariátrica, neurologia, né? Alguns casos que a gente não consegue atender aqui na nossa região. Correto, Ivone? Então, tá bom. Tem ainda 28 pacientes aguardando, né, para fazer tratamento fora do domicílio, que deve estar aí relacionado a uma dessas causas, né? Ortopedia também vai para fora, né, Ivone? Em alguns casos, né? Oftalmologia, um caso certo. Exames de alta complexidade, cateterismo, também ficou no quantitativo de 8, né? Muita coincidência, mas a gente conferiu lá isso mesmo, tá? As cirurgias eletivas que nós encaminhamos. Então, nosso Mamborê não faz cirurgias eletivas, mas a gente tem as referências, né? Campo Mourão fez 37 cirurgias para nós de forma eletiva. Essas aqui são da Santa Casa e do Cisnor, correto? A catarata e pterígio a gente faz aqui, né? Então, nós realizamos ali 34 cataratas e 13 pterígio. O Ubiratã, nós fazemos cirurgias lá da cirurgia geral, gastro, com o Dr. Gustavo, foi mandado 15 para lá. Tem 41 pacientes aguardando na fila, que acho que nesse caso aqui é mais as cirurgias de coluna, né? Ortopedia, né, Ivone? Não, isso aí são pessoas que já estão dentro da referência na cirurgia eletiva. Certo. Chamar. A unidade que vai fazer. Certo. Então já estão encaminhados, né? Não temos fila, então, para oftalmo, né? Graças a Deus. As cirurgias eletivas realizadas, então, até o momento, foram 114 cirurgias feitas nesse quadrimestre agora, tá? E temos aí outros encaminhamentos via TFD, num total de 15. Os óculos, todos sabem que o SUS fornece, né? Nós fabricamos os óculos, então foram concedidos 324 óculos e órteses e próteses no total de 36. Aqui é a fila das nossas consultas, tá? A Ivone, acho que acabou essa semana de criticar a fila de neuro, né, Ivone? Então, não sei se o portal está certo ainda, mas no portal trazia uma informação de quase 800 pacientes aguardando a fila de neuro, né? Só que lá está somando neuropediatria e neuro adulto. Mas depois da qualificação da fila que a Ivone fez, nós temos hoje, então, 367 pacientes aguardando a fila de neuro. O maior problema nosso ali é a dermatologia, né? Nós fizemos um contrato agora com o Estado para fazer a teledermatologia. A gente já fez até a aquisição do equipamento que faz o exame, manda o exame para a universidade,
e o dermato de lá auxilia o médico do PSF aqui na conduta e no tratamento. Inclusive, ele manda o tratamento. A doutora já fez o treinamento? Quer falar um pouquinho do treinamento? Bom, esse treinamento foi basicamente para auxiliar a gente a retirar as fotos, né, de maneira adequada, para enviar para esse dermatologista para que possa ser feito um laudo, e também foi orientado como utilizar o sistema, né, e basicamente isso. Mas, assim, acho que vai ser uma forma, né, da gente conseguir ajudar esse paciente e também, caso ele apresente câncer, né, ele já ser encaminhado de forma direta, né? Nesse curso nós fizemos, tem 2 protocolos, né, para lesões que são suspeitas de câncer e outras lesões gerais. Então, é feito 2 tipos de protocolo. Certo, certo. Então, é um ganho, né? A gente vai conseguir dar assistência. O outro aqui, que é o vascular, que é um assunto que preocupa muito também a gente, porque nós temos tido bastante, né, questões aí na ordem de vascular. Nós conseguimos contratar um profissional via Siscomcan. A Ariana já está cuidando da agenda, né? Provavelmente até o final de outubro ele venha para Mamborê para atender aqui no Centro de Especialidades e também fazer o Doppler, né, que é um exame que tem uma demanda alta ainda, né, Ariana? É isso? Então tá bom. E os demais, gente, olha, a gente tem tentado fazer o máximo para dar assistência para esses pacientes, né? Muitos pedem o especialista e às vezes o médico acaba se forçando a dar o especialista porque pela insistência do paciente. Não que ele necessariamente precise passar pelo especialista, né? A gente tem pensado em uma estratégia de criar um vínculo maior com esse paciente para que ele não queira ir para um especialista sem necessidade, ou fazer um exame sem necessidade, né? Uma ressonância, por exemplo, não é da alçada do médico da família pedir, né, doutora? E aí a gente, às vezes, tem que ir lá acudir o médico, porque ele está tentando explicar e o paciente não entende. E quer porque quer o exame. Aí acaba dando, né? E a gente acaba fazendo, às vezes, um exame desnecessário, né? Então, a gente tem um pouco de dificuldade e, por isso, da qualificação da fila. E nós faremos para todos esses aqui que estão com volume grande, tá? Esse aqui é a fila dos exames. Vocês observarem ali, o nosso maior é o Doppler, né? Aqui, 318 na fila, mas graças a Deus a gente já conseguiu o profissional que virá atender, porque não adianta fazer o exame também depois não conseguir dar conduta, né? Então, nós temos 2 vias, que o tratamento com espuma e a cirurgia, né? E a cirurgia nós poderemos fazer em Nova Tebas, que lá é pelo estado também, e a gente tem acesso pelo sistema tranquilo, não tem problema. Ultrassom, nós temos 37 na fila, tá? A fila de tomografia, 34, isso não é fila, porque, né, todo mês a gente manda, então esses pacientes provavelmente vai fazer, a gente já vai zerar a fila de novo, tá? E o ecocardiograma, mas que também não é um problema, porque a gente tem, né, bastante... Como a gente tem o cardio aqui, então gera bastante esse exame, tá? Mas é bem tranquilo. Agora aqui é o laboratório. Cadê a minha querida Dirce? Está aqui. O laboratório nosso, né, do município, realizou, então, 13.799 exames. Os terceirizados, 20.662. O terceirizado fica no apoio da urgência e emergência, mas também o apoio para a Dirce, né, Dirce? Os exames que a gente, às vezes, não faz lá. E o Siscomcan, nós também mandamos alguns exames especializados, né, Fernanda? Principalmente dos casos... Na verdade, a gente manda micológico, manda que tem marca nem para isso, né, doutora? Certo. Tem alguns exames nesse. Então, nós fizemos aqui 34 mil exames,
mas atendemos 8.493 pacientes, ou seja, 8.493 pacientes geraram 34 mil exames, correto, doutora? Bom. Doutora, esses exames é soma junto com os meus, né? Então, tudo que é cadastrado aqui também é da epidemia que eu encaminho, está tudo somado. Tudo junto ali. Uhum. Esses aqui são os atendimentos realizados no PSF, tá? O quantitativo de consultas ali diminuiu um pouco, um pouco não, né? Quase a metade, mas a gente incluiu um outro médico para atender também, que não estava cadastrado ainda na equipe, e agora, Anne, foi regularizado, né? Que é o Dr. Roberto, que foi incluso. A equipe de enfermagem também, né, fez bastante. Na verdade, a gente começou a registrar, né, Mônica? Melhor as informações dentro do sistema, auxiliares de enfermagem. No total do quadrimestre, então, deu 30 mil ações, né, atividades, atendimentos realizados de toda a equipe. E aqui o que chama a atenção são as visitas, né, dos agentes comunitários, que esse é o objetivo, né? Isso, entrou os novos, então o agente comunitário tem que estar lá na casa do nosso paciente fazendo o trabalho de acompanhamento. A urgência e emergência, cadê a Paula? Nós fizemos aqui, então, 7.649 atendimentos. É grande, né, gente? É o nosso outro PSF. A urgência é o que a gente menos faz dentro do hospital, tá? Nós fizemos aqui um total de atendimento de 36 mil, unindo toda a equipe, né? Isso é um volume gigantesco para 4 meses. Nós ainda continuamos batendo na tecla. Eu sei que só vai melhorar quando nós ampliarmos a cobertura da estratégia da família, né? Mas as pessoas não conseguem ter essa consciência ainda. Elas procuram um hospital de qualquer forma. Elas procuram, às vezes, o médico, né? Elas querem determinado médico, sabe? Elas sabem o plantão, quem é, como é, e elas vão atrás do profissional. Mas a gente precisa reverter isso. Meta para mais 3 anos. Tem que mudar. Aqui são os internamentos e atendimentos. Nós ficamos ali com 112 pacientes internados, tá? 18 pacientes encaminhados via central de leitos, 89 via SAMU, ambulância suporte avançado 17 e ambulância suporte básico 72. Então, olha, veja, atenção básica, 33% dos pacientes que foram para urgência e emergência, eles eram classificados como azulzinho e 57 como verdinho, ou seja, não tem urgência nenhuma. Ele tem uma queixa, ele tem um problema, mas que pode ser tranquilamente tratado na unidade básica de saúde. Então, deveríamos ter atendido só o que está em amarelo e o que está em vermelho, né? Essa seria a realidade, né, adequada. Atende médico de especialidades, lá com a Kerlis, cadê a Kerlis, tá? Então, o nosso cardiologista atendeu 1.019 consultas. Não, 2.161, porque ele faz a consulta e ele faz o eletro, faz o procedimento. O nosso cirurgião geral que vem aqui atendeu 105, a neuropediatria 242 consultas, a doutora Dolores ali 1.230, o nosso psiquiatra 364 e o ortopedista 787. Os mais procurados, a psiquiatria, a ortopedia e o cardio, né? Chega quinta-feira, chove de mensagem, eu quero encaixe, quero encaixe, quero encaixe. E nós estamos implantando um protocolo necessário ali, né? Porque assim, não é só eu ter uma queixa e eu ir lá porque eu quero consultar com o doutor Alexandre. Ele precisa passar pelo médico da família, ele tem que passar no posto, para o posto, né, o médico poder direcionar ele para o especialista adequado. A ginecologia, nós tivemos 969 atendimentos, a doutora Sueli com o pré-natal, né, atendimento puerperal, que é depois que o bebê nasce, exames citopatológicos, e lembrando que isso a gente está aí amanhã, outubro rosa, né, a gente precisa
de alguma forma, disseminar para as mulheres, né, procurarem o posto. E ultrassonografia 675. Essas ultrassons são realizadas pela doutora Sueli, junto à consulta dela, tá? Aqui são os dados do Hospital Prime. O que chama atenção aqui? Vou passar para vocês que nós dobramos. E era isso mesmo que a gente precisava fazer. Por quê? O nosso Hospital Prime ele estava ficando abaixo da meta estipulada pelo Ministério da Saúde. E eu ficava assim, pensando comigo, não vou eu ser a secretária que vou perder um credenciamento desse, vamos correr atrás, né? E aí nós conseguimos, então, dobrar, porque mesmo que eu dobre a meta, pelo valor que o SUS remunera, ainda ficaria um pouco distante do valor que ele precisa faturar, que é 540 mil, certo? Mas, graças a Deus, o Estado liberou as vitrectomias, né, que é por AIH, então hoje a gente pode faturar AIH, então ele está atingindo o teto todo mês, e algum mês ou outro ele fatura um pouquinho a mais, tipo, sobra extra-teto, né, acima do teto. Mas não tem problema, porque a gente tem o recurso em conta para pagar e está atendendo o paciente, né? A enfermeira auditora Maria audita tudo, audita todos os procedimentos, a gente glosa também quando a gente vê, né, tem alguma coisa que ficou sem fazer, qualquer coisa errada que apareça, a gente já notifica, já informa, mas graças a Deus a gente conseguiu atingir aí o teto estabelecido. Aqui são as cidades que nós atendemos, tá? Mamborê ali está com 75% da utilização, né? Os nossos pacientes não têm fila, não esperam. Se chegar lá hoje, a gente consegue para amanhã, com maior tranquilidade. E aí a gente está oferecendo o serviço para essas cidades que é da nossa região e para outras cidades que são essas regionais aqui. Primeira, regional de saúde, segunda, quinta, 10ª, 11ª, 12ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª e a 20ª. Então, todas essas regionais já estão usufruindo aqui dos nossos serviços, tá? Aqui são os municípios dos quais nós mandamos internamentos, então a gente utiliza bastante Campo Mourão, porque é a nossa referência regional, Santa Casa e Cisnor, pronto-socorro. Jandaia do Sul, todos sabem, é a parte de internamento psiquiátrico, né, que nós fazemos, tá? Londrina, a gente usa também o serviço de oftalmologia, porque lá eles têm especialista em criança, né, então a gente troca serviço. Mamborê, no caso, ficou aqui internado, não é o correto, mas quando há necessidade a gente permanece com o paciente internado aqui. E o Biratã e Cascavel. O Biratã nós fazemos o internamento clínico de baixa complexidade, tá? Então a gente manda para lá, porque não pode ficar internado no nosso hospital. O nosso hospital seria um pit stop. Paciente estabilizado e a gente encaminha para referência. Aqui são as causas dos internamentos. Então, ali a neoplasia puxando o carro com 51 pacientes, né, nesse quadrimestre, mas ela sempre fica à frente. Aí, aparelho circulatório e o aparelho digestivo, né? A gravidez e puerpério também, isso é bom, né? Bom nascer bastante criança, para ampliar a população. A odontologia. Olha que engraçado, né? O tanto de agendado, faltosos, não atendidos e o total atendidos aí de 1.108 pacientes atendidos nesse quadrimestre. Fizemos um trabalho na escola com as crianças, que é a bochecha, o flúor, né? A ação da saúde bucal nas escolas, deu 11.408 atendimentos. Foi no segundo quadrimestre agora, mas é uma ação constante, né? A gente precisa cuidar da boquinha das nossas crianças. Eu tenho tanta fila de prótese que assim, realmente chama a atenção, né? É preocupante. A gente daqui um pouco vai ter uma Mamborê sem dentes, mas a gente precisa criar essa cultura, né? Do cuidado com a dentição desde o nascer. A Mônica está no projeto lá para voltar à clínica do bebê, né, Mônica?
para a gente começar ali desde o do nascimento dessa criança, fazer esse acompanhamento. A fonoaudiologia, nós temos 3 fono atendendo, tá? Inclusive uma delas vai até o Guarani. A doutora Tatiana e a professora Simone são mais voltadas para a parte pedagógica, e a doutora Lúcia Ramachuk, ela fica mais na parte clínica. Ela mexe mais com os aparelhos, né? Ela faz testes de processamento auditivo. Até nós colocamos aqui, nós fizemos 3 testes de processamento auditivo. E o que é isso? Você identificar se a criança tem algum déficit na hora que ela vai processar a escuta. E isso interfere diretamente no aprendizado da criança, né? E todas as crianças que nós fizemos, dessas 3, as 3 apresentaram um problema. Tá? E daí o que faz? Existe uma terapia especializada para auxiliar essa criança a recuperar um pouco esse déficit de processamento, e ela consegue responder melhor nas atividades escolares, na sua vida. É um tema bem importante, ele não é oferecido pelo SUS, o Sisconcan está trabalhando, mas nós colocamos aqui, porque assusta um pouco quando a gente olha o nosso índice, o volume de crianças com dificuldades. Só no Centro do Autismo nós temos 100 crianças inscritas, tá? 63 já em atuação, né? E essas crianças aqui, fica aquela incógnita, é autista? Tem só déficit de processamento auditivo? Né? O que essa criança tem? Então, com o déficit de processamento auditivo, fica mais fácil alinhar o tratamento que a gente vai seguir. Ou seja, ela não é um autista, ela tem uma outra circunstância que precisa ser olhada. A fisioterapia, doutora Alexandra, a fisioterapia é um orgulho para todo mundo, né? Também. Fisioterapia, a gente tinha uma fila gigante, tá? E aí, ano passado, o doutor Alexandre aceitou um desafio comigo lá de ser o auditor do serviço de fisioterapia. E aí ele pegou a causa, né, se ajustou todo, diminuiu lá um pouco o atendimento direto da fisioterapia com o paciente. Todo paciente que chega lá com encaminhamento, ele audita esse paciente, ele classifica a urgência desse paciente, a emergência. Dependendo do caso, ele mesmo liga para o fisioterapeuta e já encaixa aquela situação no paciente, né? Mês passado ele me mandou um áudio: Lucinéia, estamos zerados de fila. Um mês depois ele: Lucinéia, agora nós temos fila, né? Então o trabalho foi tão incrível que ele sabe, assim, né? Acompanha, ele fiscaliza, ele cuida do paciente de uma forma muito carinhosa, e isso traz resultado, né? E o nosso paciente ficava na fisioterapia a perder de vista, né? Sem uma reavaliação médica, sem uma conduta médica. Então, ele está cuidando de tudo isso. O paciente, depois das sessões feitas, precisa retornar ao especialista, avaliar o problema, né, doutor? Aí volta com ele faz uma nova avaliação. Então, doutor, aproveito para te dar os parabéns e agradecer por ter assumido aí essa responsabilidade, que eu sei que não é fácil. E temos o ganho do Guarani também, né? Ah, e o Guarani, né, é que aqui, ó, nós temos as sessões domiciliares. Então, o Guarani, como nós não tínhamos os equipamentos para mandar, a fisioterapeuta aceitou o desafio, ela vai daqui para o Guarani e ela faz as sessões na casa do paciente, né, aqueles que são acamados, e agora a gente está dando um jeito para ela começar a atender ambulatorialmente. Mas, assim, foi um ganho expressivo para nós mesmos mandar um fisioterapeuta lá para o Guarani, né? Pode, meu amor. Está desconectado aí? Faz favor. Uhum. Olha só, para vocês verem, lá no Centro do Autismo. Então, hoje nós estamos com 62 pacientes. Cada pacientinho desse faz, em média, 16 sessões. É necessário fazer as discussões de caso, né? Nós temos aí crianças que precisam ser acompanhadas por toda a rede. E precisa ser assim, porque tem que ter a família, né, Dani? A escola, todo mundo tem que falar a mesma língua, né? Até o promotor tem que participar, né? As reuniões com a Secretaria de Educação, principalmente, em alguns casos específicos, 2 formais, mas nós fazemos muitas outras informais, às vezes só do profissional mesmo, tá? E eu tenho 7 crianças aqui na lista de espera para psicologia, tá? A Everlane, que faz o método ABA,
ela tem já assistente terapêutica dela, mas assim, é bem difícil, porque é uma circunstância em que o paciente quase não tem alta. Não tem como a gente prever, né? Mas estou vendo já a possibilidade de uma outra profissional vir agregar o grupo para atender. A neuropsiquiatria. O Dr. Glauco faz alguns atendimentos, mas a gente manda para Campo Mourão, no AME. Tem uma médica lá que faz o atendimento para nós. A nutricionista também começou a fazer o atendimento das crianças do Centro do Autismo, mas a Thalita já fazia um acompanhamento, né, dessas crianças. Olha a psicologia, nós temos ali nesse quadrimestre quase 4.000 sessões individuais de atendimento, né? E lá com a Kerlis também, tá? A psicologia também precisa passar pelo PSF para que seja encaminhado. Não é só chegar lá na Kerlis e falar que eu preciso. Claro, que se a pessoa apresentar uma demanda para a Kerlis, se ela vê que é situação de risco, ela mesmo já faz a conexão com o PSF para a interlocução e o atendimento, né? Porque tem casos que a gente não pode deixar, tá? A assistente social, nós contratamos assistente social, já está conosco, a Jaqueline. Ela faz assim, ela faz visita profissional, ela tem que ir na casa, ela tem que olhar o paciente, ela tem que estar junto com a comunidade, tá? E a nutricionista, aqui deu 1.022 atendimentos, e ela também está indo para o Guarani toda segunda-feira. Não é isso, Kerlis? Assistência farmacêutica, cadê a Cris? Está aqui, a Cris. Então, assistência farmacêutica, nós temos ali 6 unidades que armazenam e distribuem medicamento, não é só lá no centro de especialidades, tá? A equipe de farmacêutico hoje estão em 6, Cris, correto? 6. Os postos vão receber um farmacêutico para ficar em cada unidade. Por enquanto estão lá comigo, lá com a Cris no centro de especialidade, mas assim que o Jorge fizer o espaço nos postos, vai um para cada posto, tá? Hoje a Cris, com a equipe, realizaram nesses 4 meses 2.700 consultas e precisa atender o paciente, tem que atender o paciente, explicar a medicação, entender o histórico do paciente, né? E mesmo assim, às vezes, dá problema, né, Cris? Então, nessa área aqui da farmácia, então, foi investido 437 mil. Isso, em compras de materiais, medicamentos e alguns equipamentos, tá? Esse é o recurso E isso do município. E a nível de recurso federal e estadual, deu 114 mil reais. 13 mil receitas atendidas, psicotrópicos 3.169, tá? Em média, passam lá 166 receitas pela mão da equipe, certo? Fornecemos medicamentos de alto custo para 1.200 pacientes e no total, neste período, foram 188 mil unidades de medicamento distribuídas. É muito medicamento, né? Deus do céu. O nosso portfólio tem 345 itens, né? Não são todos que são abrangidos, mas tem item que já vem pela cesta básica da União, alguns o município, né, faz aquisição, tá? Preservativos, 432 que foram entregues e anticoncepcionais em cartela 127 e 54 injetáveis, né? E temos os pacientes que usam a suplementação, né? Que fazem o suplemento alimentar. 1.237 e 68, que deve ser algum caso específico, né? De vigilância epidemiológica. Vem cá, falar comigo. Aham. Sim. Põe aqui. Nem tem lá. Não sei se... Tá com... Olha lá. Aham. A vigilância epidemiológica. Bom, boa tarde. Então, nós vamos falar sobre os procedimentos da vigilância epidemiológica. Então, atendimento antirrábico nesse quadrimestre foram 5. Acidente de trabalho, 5. Intoxicação exógena pode ser por comprimido, por álcool, por qualquer motivo que gerou essa intoxicação, foram 3. Uma sífilis e uma sífilis em gestante e 5 casos de violência interpessoal.
Notificados de dengue foram 17, com 10 negativos e 3 confirmados. Os outros 4, 2 foram notificados pela Unimed e eles não dão andamento, eles cadastram esse paciente já com muito tempo depois, então a gente não tem nem vínculo com esse paciente, né? É o nosso problema com o particular. E 2 se recusaram a fazer a segunda coleta. Então, a gente não tem resultado para fechar como negativo ou positivo, porque o NS1 não tem validade para a gente, que é o teste rápido. Vacinas de rotina foram 1.872, especiais foram 58. Dessas especiais entram pneumo 23, pneumo 13, ACWY para adulto. Então, assim, até os profissionais que estão aqui, médicos, vocês podem estar pedindo, né? Eu vou cadastrar e, assim, quem avalia é a CESA, mas na maioria das vezes está vindo os DPOCs, os pacientes em tratamento de câncer, o HIV, muitos a doutora Jamila Infecto já pede. Mas quando vocês percebem que não fizeram, podem estar pedindo, tá? Tem o manual, até a gente pode trocar uma ideia, o que vem para cada tipo de doença, né? E a gente pode conversar e estar pedindo, porque assim, é direito do paciente. Os diabéticos podem tomar pneumo 23, então eu acho muito importante eles estarem fazendo, mas a gente pode marcar uma outra hora para estar conversando e se adequando. Não teve nenhum atendimento antirrábico nesse quadrimestre. 3.330 doses de influenza e 65 doses de Covid. Quanto aos partos, foram 39 partos no quadrimestre, sendo 38 gestantes fizeram mais de 7 ou mais consultas e 4 a 6 somente uma. Provavelmente já descobriu a gravidez já um pouco mais, né, adiantada, então não deu para fazer as 7 consultas. Foram 10 partos vaginais e 29 cesáreas. Não. Quanto ao Covid, as notificações, nós tivemos uma mudança no sistema. Até foi passado para os laboratórios particulares o acesso e para todas as enfermeiras. A gente sabe que esse número não é real, né, Paulo? A gente sabe que esse número não é real, porque não foram somente 10 casos de Covid notificados, a gente sabe que tem muito mais, assim, por mais que não sejam graves, a gente sabe que tem muito mais casos de Covid por aí, inclusive nós temos uma funcionária no momento, afastada, e dos 10 casos, 10 foram curados, né, mas que a gente sabe, todos os outros que não foram notificados também foram curados. Destes, 3 de 0 a 19 anos, 4 de 20 a 39, 1 de 40 a 59, 2 de 60 a 79, nenhum caso acima de 80 anos. Aí, os óbitos, nós tivemos 44 no quadrimestre. Então, foram por doenças infecciosas ou parasitárias, o maior sempre, né, aparelho circulatório e tumor, e respiratório, né? Agora que nós estamos saindo do inverno, talvez esse respiratório diminua, mas, né, nesse quadrimestre foram os 3 que mais causaram mortes no município. Causas externas esse mês foram só 4, mês passado acho que empatou com circulatório, esse mês foi menos. Você quer falar? Lá. Então, o transporte, nós fizemos então esse período viagens de carro baixo para Campo Mourão 315, foram 976 pacientes transportados, né, Rita? De micro-ônibus ou ônibus, 151 viagens, é muito volume de viagem, né, Edebrando? Você que já foi nosso motorista lá. Bastante. Essas 151 viagens levaram, então, 2.554 pacientes. Tá? Para Cascavel foram 161 viagens, pacientes transportados 664 pacientes, ou seja, cada vez que ele vai, né, e volta, conta-se uma viagem. Pacientes atendidos em outros municípios, 1.406 pacientes, tem de todas as formas, né? Londrina, Curitiba, né? Viagens para outros municípios, então, o número de viagens foram 353 viagens. Pacientes para Curitiba,
148 pacientes, 31 viagens, isso com o nosso carro próprio, né, com o micro-ônibus da saúde. O Guarani, agora nós temos um controle lá também, então nesse quadrimestre quase que a população inteira do Guarani veio para cá para algum tratamento. Pacientes viagens, então, no primeiro quadrimestre, 1.118. Isso, e deu 5.451. No segundo, foram 1.623 viagens para 8.581 pacientes. Então, deu 3.130 pacientes a mais do primeiro quadrimestre e 505 viagens a mais do que o primeiro quadrimestre. As passagens, só fazendo uma correção, então, no primeiro quadrimestre nós gastamos 44 mil e foram 316 passagens. No segundo, foram 393 passagens para 55 mil reais de despesa. Tá? Aí, muitas vezes, alguns precisam ficar lá nas casas de apoio, nós pagamos as diárias, deu um total de 7.279. E a despesa com o veículo, né? Manutenção, combustível, quase 445 mil, quase 450 mil. Pode passar? E aqui a vigilância sanitária. Nossa vigilância sanitária é bem atuante, mas fica em função dos nossos animaizinhos, das reclamações e das ouvidorias com relação à questão dos terrenos, né, Wellington? Denúncias de terreno baldio, de esgoto a céu aberto, tá? E tenta, né, de alguma forma, cuidar das outras demandas que são essenciais também para o serviço de vigilância sanitária, certo? Nesse quadrimestre, então, foram vacinados ali 942 cães, né? Foi um trabalho feito com o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, né? Então, foi feito esse trabalho. Também fazemos atendimento ao público, tem a coleta de água que nós fazemos o acompanhamento também, tá? Inspeção no matadouro, a nossa veterinária Leila, a diretora, ela acompanha, né, de perto lá essa questão do matadouro, tá? Tivemos aí 18 demandas via ouvidoria para fazer atendimento, para ir lá verificar né, e dar conduta, tá? Licença sanitária, foram 115 vistorias com o intuito de licença sanitária. Eu faço um adendo aqui que nós identificamos uma dificuldade com o MEI, né? A legislação que libera o MEI não exige licença sanitária, então a gente está um pouco preocupado, principalmente com aqueles ambientes que cozinham, né? Que é difícil, ele vai, abre o MEI porque a lei permite. Mas e daí a cozinha e a estrutura? Né? A gente sabe que tem regras a seguir. Então, aí, mediante denúncia, a gente pode fazer intervenção, pode ir lá olhar, mas é uma lacuna que a lei deixou e a gente tem sofrido bastante com isso. Tá? Mas não pode fazer vistoria sem... Ele tira o MEI tranquilo. A gente não tem muita... a gente não sabe, entende? A gente só sabe desses casos porque nós acabamos tendo um contato mais próximo. Entendeu? Sim, exatamente. Às vezes você tem uma pessoa do seu lado que faz marmita e nem você sabe, né? Doces, né? As mulheres que costumam fazer docinhos de festa, essas coisas todas, a gente não tem esse... E às vezes ela abre um MEI, ela tá legal, perante a lei ela tá certa. Né? A saúde do trabalhador, então foi feito 35 inspeção, tá? De rotina. Desse quadrimestre não tivemos nenhuma demanda do Ministério Público, graças a Deus, e nenhuma intoxicação, né? Graças a Deus passamos livres. Fizemos 4 ações educativas da saúde do trabalhador e nenhuma investigação por acidente de trabalho.
Aqui as visitas dos agentes de endemia. Também estamos completo com o time, né, Wellington, graças a Deus. Nós estamos com 9, né, no total, incluindo o Wellington como coordenador. Então, nós fizemos 9.970 visitas, tá? E o nosso Lira, graças a Deus, abaixou, né? Esse é o indicador que nos ajuda a saber o nível de infestação, né, da proliferação do mosquito da dengue, tá? Tivemos um ano tranquilo, estou rezando para que Deus nos permita ter um outro ano tranquilo. Na prática, normalmente um ano é tranquilo, o outro é problemático, né? Mas a gente ainda precisa ficar atenta com os nossos terrenos, com o cuidado dos terrenos, certo? Fizemos nenhum auto de infração e notificamos ali 19 moradores, né? Tem alguns casos bem gritantes na nossa cidade, no Guarani, que a gente está trabalhando em conjunto com a rede para ver se a gente consegue eliminar aí alguns focos bem importantes, né? E a ouvidoria, nós tivemos 61 manifestações, tá? 8 delas foram solicitações, 46 foram reclamações, 4 denúncias, 3 elogios, nenhuma sugestão, e elas todas ficam relacionadas à inspeção da vigilância sanitária com relação a terrenos baldios e a dengue, né? Outras demandas de vigilância sanitária, outros tipos de denúncia, criação de animais, né? Esgoto a céu aberto, mau atendimento de servidor, tivemos também 3 demandas dessa, e inspeção em estabelecimento comercial, que também chega algumas denúncias, daí a gente vai fazer o atendimento, tá? Então, com relação à ouvidoria, nós tivemos 61, né? Algumas foram feitas fiscalizações, algumas não, todas são feitas fiscalizações, né? A de servidor público, normalmente eu chamo, a gente conversa, dependendo do caso a gente notifica, né? Dependendo da situação a gente encaminha para procedimento administrativo. E tivemos 3 elogios aí com relação ao atendimento, não é de todo ruim, né? Tem coisa boa também. E aqui a demonstração financeira, tá? Então, do recurso federal e estadual, nós recebemos 5.645.000. Dos recursos municipais, foi investido 7.304.000 no nosso atendimento à saúde, dando um total de 12.949.000. Então, neste momento, neste quadrimestre, 30% da arrecadação do município foi destinado para a área da saúde. Acho que isso é inédito, né, em todo o contexto. E Se for maior, não, né? Eu tô vendo mesmo, ele ficou meio ofuscado. A gente tem que fazer bem grandão, assim, viu, Anne? O 30% ali tem que acrescentar. Não é para qualquer município isso aqui não, né? Então a gente tem que agradecer muito a população que recolhe seus impostos, que arrecada certinho, que aí a gente consegue prestar um serviço para a população. Isso, e é fim. Fico à disposição para alguma pergunta, alguma dúvida. Temos aqui 2 médicos aqui, o doutor Rafael. eu vou falar uma coisa que é uma utopia, mas sem utopia a gente não consegue ver. A hora que você falou a respeito da população não criar um vínculo com o médico, para depois ir atrás de especialistas e tal. Se a gente, como a gente já tem vários, né, agentes comunitários de saúde, né, CS, se começasse a fazer um treinamento, um trabalho melhor com essas pessoas que são os agentes, dando para eles uma condição melhor de trabalho, uma condição melhor de remuneração, uma condição melhor de eles atender as pessoas lá, para eles fazerem com que aquele que está atendendo vai lá conversar com a doutora de limpeza. Para depois ele começar a pensar em especialista. Então talvez, né, porque é um trabalho gigante que tem que ser feito, mas poderia a gente começar a pensar nesse sentido. Talvez o valor que economizava lá nas especialistas, nos exames, poderia até remunerar melhor os ACS, remunerar melhor o atendimento na base da saúde. Não, eu concordo. Também
Sim, sim. Você sabe? As agentes comunitárias de saúde, ela tem um papel muito importante, né, dentro do processo. Agora que as equipes estão juntinhas dos seus médicos e das suas enfermeiras, a equipe está integrada, a gente está conversando, está trabalhando para que essa integração fique cada vez mais próxima, né? Porque a ACS, de fato, ela tem essa escuta lá com a família, essa escuta lá com aquela... Ela sabe exatamente onde é o problema, né? A gente está trabalhando isso, né? A gente já conversou na última reunião sobre essa integração, né? E essa condição de trabalho realmente faz a diferença. Quando você dá estrutura para o funcionário, seja qual área que for, ele consegue fazer muitas coisas assim, a utopia acontece na prática, né? Mas a gente passou um bom tempo, né, Jaime, com as equipes desestruturadas, né, Rubi? Com as equipes desfalcadas. E então agora que a gente conseguiu equalizar, acho que agora a gente vai conseguir dar o próximo passo. Espero que na próxima eu tenha diminuído os dados dos indicadores do hospital e ampliado os do PSF, né? Mais alguém? Sim. Que tenhamos uma boa tarde, temos a reunião do Conselho, né, Municipal de Saúde na sequência.